Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Elas Podem, que é um quadro aqui do Advogue TV, em que nós, advogadas, trazemos para discussões aos temas que estão ligados, que fazem parte do cotidiano das mulheres. E hoje nós estamos aqui com a doutora Fabiane Almeida, advogada criminalista e militarista, presidente da Comissão de Direito Militar da Subseção de Camaçari, e com a doutora Luísa Curado, para falarmos sobre os aspectos práticos da Lei Maria da Penha. Vamos falar aqui sobre a importância de se denunciar, o que a lei de fato protege, quais são as inovações que a lei trouxe nesses 17 anos de vigência, né, para nós mulheres, e mais alguns aspectos que a gente vai tratar aqui, algumas questões práticas, né? Doutora Fabiane, doutora Luísa, mais um dia aqui, gravando. Felicidade falar desse tema, né? Essa lei que tem essa norma jurídica protetiva que veio para reparar todos esses anos em que a mulher foi vítima de violência de uma cultura machista, de uma cultura patriarcal. A gente não pode simplesmente esquecer do quanto ela sofreu essa violência sem ter nenhuma medida protetiva ali em favor dela, por tanto tempo prejudicada. Então, que bom que hoje temos uma das leis protetivas, que é a Maria da Penha, e abordar esses aspectos aí, as medidas protetivas, as violências, os âmbitos de aplicação, e as questões práticas também, que a gente vai contar com sua colaboração aí. Eu queria começar, Fabiane, falando, resgatando um pouco sobre o nosso último episódio, que a gente falou sobre os relacionamentos abusivos e os seus desdobramentos psicológicos e jurídicos, né? E naquela ocasião, a gente deu início contando um pouco da história de Maria da Penha, que foi uma mulher que sofreu diversas violências ao longo do tempo, né, pelo seu marido, buscou o judiciário e ainda assim não teve nenhum amparo, né, do judiciário do Estado, né? Até que ela ficou paraplégica, enfim. E aí até que veio essa lei em 2006. Nesses 17 anos de vigência, dentro da sua prática, dentro do que a gente vê, né, de tantos casos que a gente vê de feminicídio, a gente liga a televisão, a gente vê um ou dois casos, né? E não importa o horário, pode ser o jornal de manhã cedo, o jornal da meia-noite, fora o que a gente vê no dia a dia. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter algum caso, já deve ter presenciado algum caso. E eu queria começar falando sobre isso, nesses 17 anos da lei. O que essa lei, de fato, protege? Qual foi a maior inovação que ela trouxe para nós mulheres? Ela, de fato, tutela, ela, de fato, protege a gente. O que a gente pode esperar disso dentro de um aspecto prático, né? Quando a mulher busca o judiciário ou busca a polícia, ela tem esse respaldo da lei? Olá, muito obrigada pelo convite de estar aqui falando. Infelizmente, da violência que nós mulheres sofremos durante anos, né? Podendo falar do início do século, a mulher sempre foi tratada como objeto e que, infelizmente, uma mulher precisou ficar na cadeira de rodas. Muitas outras morreram, muitas outras estão morrendo e, infelizmente, muitas outras morrerão. Mas Maria da Penha, ela buscou o Tribunal Internacional e o Brasil foi condenado à criação da lei. Então é importante que se diga isso. Muitas mulheres morriam, o homem simplesmente respondia por lesão corporal. Sim. Porque não era crime, podia bater na mulher. Mulher era um objeto do homem. E Maria da Penha, por ser uma farmacêutica, por ter um nível superior, né, nível de escolaridade, de conhecimento, buscou ajuda no Tribunal Internacional para que esse tribunal condenasse o Brasil a criar um mecanismo de proteção para a mulher. E aí, em 2006, a gente tem a felicidade de termos uma lei que vem evoluindo na proteção, né, dos direitos da mulher. Essa lei, ela protege não só a violência sofrida física, como a violência psicológica, patrimonial
e muitos se falam, como é que se protege psicologicamente? Sim. A mulher, nós sabemos que ao longo dos anos nós sofremos diversos bullies, né? Que também é uma situação que hoje é nova, a gente sabe que hoje também existe, foi criminalizado e nós antes não sabíamos disso. A gente, talvez, nosso tempo na escola, a gente tinha aquela brincadeira da menina gorda, da menina magra demais, da feia, e isso era levado para o âmbito familiar. Sem dúvida. E o marido, você é feia, você é gorda, a esposa é de não sei quem, é bonita, Sim. do vizinho. Isso é uma violência. Eu estou trazendo um exemplo bem simples para que se entendam. Isso é uma violência psicológica e isso também seja uma prisão em flagrante. Sim. No momento em que o homem está, mas ele não usou palavras chulas, palavras do cotidiano em xingar a mulher, ele só disse que ela era feia, mas isso atingiu e pode sim, no momento da discussão, vá sua feia, vá sua gorda, sua deficiente, seja lá como for, e que vai atingir o psicológico dessa mulher, pode sim ligar para a polícia militar e ali seja uma prisão em flagrante. Isso. Então, é importante dizer que a lei, de fato, né, ela não trata só da agressão física, né, da agressão psicológica. Ou não só da ameaça, ele não precisa dizer eu vou te matar, eu vou te bater. Então, a gente tem que ver que a lei, ela traz todo esse aspecto, né? O patrimonial, tomar um celular, jogar, quebrar um carro, um cartão de crédito. A violência física, ela é mais fácil de identificar, né, de todas elas. Que todo mundo observa de forma fácil, explícita. Eu acho que a de difícil percepção é aquela psicológica. É aquela que restringe a liberdade. É aquela que mexe com a autoestima da mulher. Você trouxe exemplos maravilhosos aí que o homem não necessariamente precisa xingar a mulher para colocar ela para baixo, para restringir ali a autoestima dela. Então, a gente falou isso do episódio passado, nas questões psicológicas, mas que eu acho importante a gente trazer de novo que essas agressões psicológicas, elas às vezes são muito sutis. Então, a gente não percebe que está sendo violentada, mas o agressor que, na verdade, a gente está falando ele, mas o agressor pode ser uma mulher também. E a vítima, ela pode ser uma mulher, ela pode ser uma trans, ela pode ser qualquer que esteja no âmbito ali LGBT. Então, acho que a única forma da gente identificar essas violências psicológicas é estudando e buscando saber sobre elas. Através de uma consulta com o advogado, através de uma terapia com o psicólogo. E buscando conversar, buscando se interessar pelo assunto, informações. O Google tá aí, tem diversas informações. Então, tudo que restringir a liberdade da mulher e ferir a sua autoestima, né, como pessoa, aquilo ali se configura a violência. Dentro do âmbito familiar, né? É importante a gente destacar isso, né? Que é dentro do âmbito familiar, né? Na verdade, temos 3 âmbitos aqui para discutir. Você quer falar? Hoje a relação evoluiu muito, o direito de família, que não é minha área, mas houve uma evolução do que é família. Sim. Então, pode existir uma união estável com pessoas morando em casas distintas. Sim. Então, e aí, nesse caso, também a Lei Maria da Penha protege, né? Protege a ex-namorada. Sim. E teve qualquer relação afetiva, a Lei Maria da Penha, ela vem e protege. Que pode ser entre homem e mulher, Exato. 2 mulheres, ou caso protege também já mulheres trans também. A lei já abrange também, né? Isso. Eu acho bacana a gente dividir em 3 setores. Sim. O âmbito doméstico, que é aquelas pessoas que vivem na mesma coabitação. Então, necessariamente elas não têm parentesco familiar sanguíneo. Então, eu trouxe um exemplo aqui, até mais cedo a gente conversando. Se eu e doutora Magnólia morássemos juntas como colegas,
e daquela coabitação surgisse qualquer tipo de violência, por morarmos juntas, aquilo ali se enquadraria na Maria da Penha. Por termos a mesma coabitação. Isso. E essa coabitação não pode ser eventual, ou seja, uma visita É uma que... relação familiar, né? Quando existe Familiar a no sentido coabitação, amplo. é a afetividade. Já tem uma cumplicidade ali de um lar. A Sim, gente sim. pode trazer um lar. Então, isso também a gente vai ter a proteção da Lei Maria da Penha. E quanto às violências, quanto em relação às violências, elas são tão sutis que a mulher que é vítima, ela não percebe. Sim. A gente costuma falar do ciclo de violência, ele começa tão suave que a mulher acha que ali é um ciúme, é um amor, é uma proteção de amor. Quando conhece o seu algoz, digamos que num partido, a gente usa muito aqui na Bahia um partido, um samba, sim, uma ou festa, até né? numa festa, um paredão qualquer, e ela estava lá naquela festa com um shortinho. Ele conheceu ela naquele ambiente e aí sai, Isso é se um- relaciona. Isso é um reflexo da relação familiar, né? O pai que restringiu a filha, a forma que se vestia. E no início é tudo bonitinho, mas aí ele já começa a falar sobre aquele short. E ela acha que é o amor. Sim, é o E cuidado. ela já começa a aumentar a roupa. Eu não gosto da sua amiga tal. Sim. Aí ele me ama tanto que não quer andando com fulana de tal. Isso é violência psicológica. Exatamente. E o ciclo, ele já deu a primeira volta. Sim. Quando ele fala da roupa, o ciclo, ele já deu a primeira volta. Quando ele fala das amizades e restringe ela daquela companhia que ela tinha, muitas vezes de infância, de escola, e permanece, ele dá a segunda volta. Ainda está leve, ela não percebe que já está sofrendo uma violência doméstica. E aí eles começam a relação, muitas têm filho, não, engravida, ele já separa da família e já vai morar um pouco distante daquela relação familiar. Dali ele já proíbe ela de estar com a família. Não gosto da sua família, não gosto, muita festa. Tá? E ali o ciclo já deu umas 3 ou 4 voltas. E a violência ela vai aumentando, percebe que ele vai afastando. Começam as discussões, começam os xingamentos. E aí começa as agressões físicas. Então o ciclo, se perceber, o ciclo de violência ele começa leve. Cada vez que ele dá uma volta, a agressão aumenta. Sim. Seja ela psicológica, seja ela física ou patrimonial. Que ele tira... Tem homens que ele recebe o salário da mulher. Sim, que ele é isso tá que eu com ia falar. cartão. E ali é uma violência isso que eu ia também falar. patrimonial. Ela compra roupa escondido. Sim, Pra isso que não que brigue. foi até bom você trazer esse exemplo, porque eu lidei com isso de diversas formas. Já não lidei pessoalmente, mas já vi isso ao longo do tempo de mães de amigas, de algumas tias, familiares que têm esse comportamento, né, de esconder. Ah, eu comprei isso aqui, mas você comprou com o seu dinheiro. E ainda assim esconde, porque é uma violência patrimonial. E uma violência não necessariamente está precedida de outra, porque pode acontecer a violência patrimonial isolada, sem a agressão física, como pode existir a agressão física sem a violência patrimonial. Embora a gente saiba que, a maioria dos casos, é uma correlacionada com a outra, né? Mas você falou que é possível, diante de uma violência psicológica e tal, a mulher entrar em contato com a polícia, ligar a polícia vai chegar, fazer o boletim de ocorrência, né? Aquele trâmite todo. Mas nesse aspecto da violência moral mesmo, da violência psicológica e até mesmo da patrimonial, eu particularmente não acho que a polícia está tão apta a esses tipos de caso. Eu acho que é muito mais fácil para a polícia, até pelo âmbito que eles estão inseridos, né, da violência, do crime em si, é muito mais fácil para eles lidarem com uma violência física, lidar no sentido de identificar e de pegar e algemar e levar para a delegacia, do que uma violência psicológica ou até mesmo patrimonial. E a gente vê casos disso, né? A gente que está no dia a dia, a gente vê uma mulher que sofre uma violência. Ah, mas eu não denunciei porque... eu cheguei na delegacia, não acreditaram em mim. Me fizeram voltar. Às vezes faz algum tipo de denúncia. Ah, mas ele é o pai do seu filho, ele é o seu marido, ele tem esse direito. E aí ela se fecha
volta para casa, volta para aquele ciclo de violência. Então, eu acho que é importante também a gente deixar claro que é muito importante essa denúncia, né? É muito importante denunciar, mas a gente sabe que existe um medo por parte da mulher, né? E isso é muito latente, né? É complicado pra gente. A gente se coloca muito no lugar de uma mulher que sofreu uma violência, no sentido de, será que eu, no lugar dela, eu denunciaria também? Sabe? A gente fica até com esse receio, né? Isso como ponderação, assim. Em que momento a gente pode observar que essa violência, porque eu não posso ignorar o fato de que esse agressor, ele muitas vezes foi vítima da criação dele. Então, ele às vezes não sabe que está sendo agressor. Ele não sabe. Exato. Nós temos também essa situação. A mulher não sabe que é vítima da violência e o homem não sabe que é agressor. Então, como resolver essa questão antes De chegar a uma medida protetiva? Isso eu geralmente, quando ocorre esse tipo de situação, ela é observada pelos agentes comunitários. Sim, as medidas assistenciais. Exatamente, que estão mais próximo às comunidades. Sim. Porque isso ocorre muito mais nas comunidades em que o Estado também não chega como deveria. O Estado se manifesta em alguns locais, em alguns bairros, como em forma da polícia militar. Sim. E não em forma de uma assistência, de uma escola, de um programa social, de um curso. Né? Então, inclusive, a lei traz essas medidas assistenciais. Eu estava aqui lembrando. Tem as casas também, né, de passagem da mulher, Sim. quando ela não tem para onde ir. Sim, a casa de abrigo. Os abrigos, Casa de passagem, casa de abrigo. Porque a gente sabe que o Estado não tem um retorno para essa mulher. Nesse sentido de dar essa guarida para a mulher, através da PM, no caso, né? A polícia militar, ela tem que conduzir, ela chegou, identificou. Sim. Por isso que é difícil identificar a agressão psicológica, porque muitas vezes o policial não está preparado para dizer, vou chegar lá, a mulher está dizendo, você acabou de chorar, dizendo que eu quero chamar ela de gorda, eu vou levar ela para onde? Exato. Poxa, minha senhora, isso não tem nada a ver. E o policial não está, de fato, errado, porque ele está acostumado a lidar com tiro, ele está acostumado a lidar com a mulher com a cara quebrada. Isso. A mulher com o braço quebrado, com hematoma. E ele vai achar que aquilo não é. Até porque nem todos os policiais têm conhecimento da legislação da Maria da Penha e outras legislações de proteção à mulher. Sim. Nós não tem esse preparo, né, do estudo, eu digo. Né? Exato. O Estado não traz isso para eles. E também nós temos hoje a Ronda Maria da Penha. Sim. Que aqueles policiais, sim, eles conhecem da legislação, eles sabem. Alguns outros da tropa, mas a gente querer trazer toda essa carga e que o Estado não leva para os 6 agentes ter conhecimento e, no momento oportuno, eles atuarem como deveriam, eu acho que seria uma crueldade, né? Apontar só como uma responsabilidade. E seria, porque ninguém é dado desconhecimento da lei, principalmente um agente público. Mas nessa questão de violência doméstica, tem que preparar todos, já no curso de formação. Sim. Pelo menos passar alguns mecanismos. A polícia está bem defasada nesse sentido, né? Eu vou trazer 2 soluções bacanas para essa mulher que iniciou os indícios de agressão. A primeira é o tratamento psicológico, junto com a consulta com o advogado, para ser identificado ali, ela expor a situação que ela está passando e ser identificado o tipo de violência que ela está sofrendo. E a segunda sugestão que eu vou dar é ir à delegacia e informar essa violência, porque na própria Maria da Penha tem as medidas assistenciais, que são medidas que são feitas para conscientizar tanto o agressor quanto a agredida. Então, eu vi aqui que tem medidas administrativas que são estudos, pesquisas, estatísticas, dados precisos, né? Onde a violência mais acontece, se são em bairros mais periféricos. Nós temos os centros de referência, onde tem as equipes multidisciplinares, assistente social, psicólogo, advogados, mas também nem todas as mulheres conseguem chegar. Temos vários outros institutos, temos a lei das Marias,
Tem também o Instituto de Violência. São todos institutos de Todos estudo. De estudos e de amparo, né? De amparo. Tem uns também que aqui dão aqui em assistência Salvador jurídica nós temos a Lei das Marias, que é muito atuante. É muito atuante. Tem o Tamo Juntas. Tamo né? Juntas Tamo Juntas é também. assistência jurídica gratuita. Onde é que é essa agredida? Só pesquisando. Depois, eu não vou me recordar. A sede é por Nazaré. Tem aquele Pólvora. Loreta Valadares também. O Loreta é o centro de referência, Loreta Valadares. E tem um outro que eu não tô me recordando. Que o Loreta, ele é vinculado à prefeitura. Sim. A SPM é vinculado à secretaria, também tem os outros centros vinculados a ele, que é vinculado ao Estado. Então, nós temos um leque de medidas assistenciais. Exato, para conscientizar associações. Tem muitos. Eu já fui voluntária em um chamado Nós Seguras, que foi criado no Instagram durante a pandemia. Sim. Você conhece? Conheço. Pois é, foi criado durante a pandemia. Tem advogadas do Brasil inteiro. Você manda a sua mensagem lá de forma anônima, por e-mail. E aí, a depender da sua cidade, essa mensagem é direcionada para uma advogada daquela cidade que vai te responder da melhor forma que for possível para você. Eu já atuei tanto no Lei das Marias, voluntário, com Celina Silva, e já atuei E atuo, na verdade, eu atuo aqui na Bahia pelo Instituto Brasileiro de Violência. Sim. Também de proteção à mulher vítima de violência doméstica. E nós também estamos criando já para atender os homens agressores. Que é mais difícil, né? Exatamente. Aceitarem participar. Porque a gente só aprender, tirar, mas muitos, eles não sabem. A gente percebe que muitos nem sabem que estão agredindo. Quando querem que a mulher fique em casa, ele já veio de uma família que o pai agredia a mãe, agredia as irmãs. Mulher tem que ficar em casa e o homem tem que sair para caçar. Sim, para trabalhar, para trazer os mantimentos. Não, mas eles falam assim, para caçar. O homem, ele pode sair e tá com várias mulheres. Não é só então, prover isso, lá, né? E não é para prover lá, porque nessas famílias a renda também foi um estudo da Lei das Marias, a época também que eu prestava, e quando eu presto alguma assistência para elas diagnosticaram que as mulheres, principalmente nas periferias, elas que provêm lá. O homem trabalha, mas tem sempre mulheres, casos extraconjugais. Ele chega, principalmente às sextas e sábados, ele vai pro bar, bebe, chega em casa, agride aquela mulher, muitas vezes não fisicamente, mas agride. E aquela mulher que tá cheia de filhos, ela vende geladinho, ela lava a roupa, passa. Então, o dinheiro não é o dinheiro que ele leva para casa que mantém. E ela acredita que é o dinheiro do marido. Mas quando a gente sentou... psicológica. Exato, quando sentou. E quanto é que a senhora ganha no geladinho? A senhora vende quanto? E por mês? E que mostrou a ela que o que ele levava para casa é insignificante. A renda que ela traz fazendo faxina, que ela lavando roupas, que ela vendendo geladinho, ou até muitas têm doces, colocam doces, algo. Sempre aquela economia, né, de bairro, aquela economia, aquelas vendas que eles fazem e de feiras, ela consegue colocar muito mais alimento de qualidade na mesa do que aquele dinheiro do marido assalariado que tem outra família, leva e que só faz agredir. Perfeito. Então, é uma coisa muito estrutural, né? A gente percebe que é estrutural, porque ela já vem também com esse pensamento da família dela, de que o homem que deve prover... Submissão. De que submissão ao homem. É o homem da casa, é aquele que vai prover, que é o chefe de família, que ela tá sempre abaixo, né? Exato. E que o dinheiro dela vem só para complementar, quando na verdade o dinheiro dela é o que mantém, é o que sustenta, mantém. Né? Eu só queria voltar aqui um pouquinho na questão da denúncia, para a gente falar sobre a questão da denúncia anônima. Como funciona essa denúncia anônima? É possível ser feita por qualquer pessoa que presencia essa violência? A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa. Pode ligar para o 180, Sim. que é o número do Ministério, e pode ligar mesmo para o 190. A polícia militar falar que está ocorrendo uma agressão a uma mulher, endereço, e que está fazendo aquela denúncia anônima. Pode ligar para as unidades também do bairro, hoje as companhias, pode ligar para a unidade. Esses números geralmente são públicos daquela unidade.
liga, comunica o fato e pede a presença da polícia. Porque a polícia militar é quem chega, na verdade, muito mais rápido. E até quando se tem esse número da unidade do bairro, a polícia chega quase que imediatamente. E liga o 180, o número cai na central em Brasília e que entra em contato com aquele estado, aquele local. Então, muitas vezes, ligando para o 190 e para a própria unidade ali de onde está ocorrendo a violência, é muito mais rápido. Eu nunca tinha parado de pensar que o 180 cai em Brasília. É, em Brasília. Porque, de fato, é um número nacional. É um número nacional. Eu não sabia. Eu nunca tinha parado para pensar que, de fato, isso Aí acaba... vai para uma central e pasmem. Eu já tive relatos de que uma denúncia foi chegar 8 dias depois. É mesmo? A mulher tá morta, né? Sim, sim. Então, então é necessário tem que uma ter... efetividade maior. Exatamente. Né? E aí essa mulher é conduzida, no caso de uma violência física, né? Exposta ali. Ela é conduzida à delegacia, sendo atendida nas DEAMs, né? Que é as delegacias de assistência à mulher. Especializadas. Por que a gente fala especializadas? Porque foram pessoas, né, que estão ali trabalhando, preparadas para atender aquela mulher que sofreram tipos de violência específica. Em tese. Em tese, em tese, sim. Em tese, sim. Aquele grupo de policiais estão ali para atender uma mulher que vai chegar com agressão aparente ou não. Sim. Para ter, mas infelizmente nós temos e a preferência é que ela seja atendida por mulher, né? Por mulher, mas tem homens no plantão. Agora, eu já tive situações narradas de que o homem atendeu muito melhor do que a mulher que estava lá. É muito relativo, né? Sim. Em nenhuma estrutura, então, dos órgãos de proteção, existem só mulheres atuando. No Centro de Referência Loreta, sim, nós temos um grupo só de mulheres. Não sei se ainda tem, mas tinha só mas mulheres. eu digo assim, na DEAM é misto. Na DEAM é misto. E Ministério Público também é misto, né? Ministério Público geralmente é uma promotora que atende. Sim. Eu não sei agora quem é a promotora que está com a pasta, mas geralmente é uma mulher. É uma promotora para a cidade inteira? Ou existem núcleos? Porque tem os núcleos, mas é uma promotora, ela fica responsável por aquele núcleo. Bastante. Mas tem outros dando apoio, outros promotores. Entendi. Tem a que representa aquele núcleo, mas tem outros promotores. Sim. Então, a gente geralmente trata com a coordenadora, mas tem vários outros ali dando assistência. Outra situação prática que eu acho legal levantar aqui, além da agressão física, vamos falar um pouco dessa violência patrimonial, né? Que é quando o agressor ou a agressora ela retém ali documentos ou instrumentos de trabalho impedindo aquela mulher de exercer suas atividades, né? Então, a mulher ela também pode procurar uma delegacia especializada, explicar, denunciar o que está acontecendo com ela e pedir, não só pela violência patrimonial, mas por todas as violências, solicitar ali uma medida protetiva em favor dela, que é nada mais do que uma tutela antecipada, né? Isso. É uma medida de urgência que o agressor não precisa ser ouvido e que a gente não precisa de muitos indícios daquele fato. Então, a primeira atitude dessa mulher sofrida a violência é buscar uma delegacia para solicitar essas medidas protetivas. Essa medida protetiva é solicitada para o delegado? Essa medida protetiva, o delegado solicita do juiz plantonista, até do plantonista. Hoje, a implantação de um sistema novo, isso é feito quase que automático. Então, eu já tive medidas protetivas pedidas por mim, que não levaram 5 horas para serem deferidas. No plantão judiciário funciona perfeitamente. Então 5 horas é rápido. Exato, eu estou falando assim porque a gente entrando com advogado. Mas na delegacia vai demorar? Não, assim que ele encaminha, também vai ter o plantonista e vai analisar. Então isso pode ser rápido como não, né? E o magistrado, ele vai analisar, vai deferir ou não.
Perfeito. geralmente é deferida. Deferida. A medida protetiva geralmente porque uma mulher não vai ali, né, se submeter e a uma delegacia pedir uma medida protetiva sem que ela se sinta ameaçada, sem que ela não esteja sofrendo. Sofrendo algum tipo Então, de muito violência. difícil ocorre de não ser deferida. Também um dado importante é que a medida protetiva antes se falava de 180 dias. E aí precisava renovar. Muitas vezes ela era revogada automaticamente. Hoje já não existe. A medida protetiva, ela não tem mais o prazo. Sim. Sempre, Ela, então, é indeterminada? sim, havendo a necessidade de continuidade, ela vai ficar ali vigente. Então, há casos que existiu uma briga no final de semana, ambos bebendo, e prisão, foi preso em flagrante, saiu na audiência de custódia, reatou. E aquele casal reata e não vai comunicar ao juízo que reataram para que seja revogada a medida protetiva. E por uma infelicidade ou não, ou esse casal briga ou não, quando é o caso da Maria da Penha, da Ronda Maria da Penha, eu tive um caso assim, e foi um filho com a mãe, né? A esposa e o filho brigaram com a irmã, a mãe, uma briga familiar. Mas teve uma medida protetiva e esse filho, ele não podia se aproximar por 500 metros da mãe. E esse ofício foi encaminhado para a Ronda Maria da Penha. Esse rapaz chegou, foi ver a casa, estava lá, não houve a denúncia. A Ronda chegou para saber, porque era uma senhora, e tinha também uma denúncia na delegacia dos idosos. Então a Ronda tinha esse ofício. Passou, eles passam semanalmente para saber como é que está. Passando, ele estava lá, na porta da casa da mãe. A prisão em flagrante ocorreu por descumprimento da medida protetiva. Então, quando Ele a pode- mulher entra com o pedido e é deferida a medida protetiva, ela tem, então, uma vigência indeterminada. Hoje sim. Ela só vai cair se a pessoa que pediu... Vai ter uma ação penal muitas vezes. Também é necessário deixar ciente que a vítima de violência, quando ela vai à delegacia, narra o fato, às vezes a escrivã já ouve e reduz a termo no mesmo dia. Mas muitas vezes ela marca para que seja ouvida em um momento posterior e marca também com o agressor. Ela foi ouvida, ela é chamada, vai lá, é ouvida e diz: eu não quero processar criminalmente, mas eu quero a medida protetiva. Sim. Ela vai ter aquela medida protetiva. E não vai haver ação penal, porque ela disse que não queria ação penal. E aí, essa medida protetiva, ela vai viger... O grupo tem os grupos também nas varas de violência, com assistente social, psicólogo, geralmente tem um psicólogo, assistente social, e os estudantes, né, de psicologia, eles entram em contato geralmente com a vítima e perguntam como está, se ainda há necessidade, e vai informando, fazendo o relatório. Sim, Já está funcionando e muito bem nas varas de violência. Bacana. Entendi. Eu trouxe alguns exemplos de medida protetiva para as pessoas irem se identificando, né? Com que pode o agressor ser obrigado a fazer diante dessa medida protetiva. Eu trouxe o exemplo de suspensão do posse e a restrição do porte de armas, Exato. comunicando à Polícia Federal, né, sobre aquela restrição. Restrição e suspensão das visitas aos menores, prestação de alimentos provisórios àquele menor, decretar o afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida, essa eu acho que é o que a gente mais vê, né? Popularmente falando. Proibição de aproximação da ofendida. O comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Nossa, isso é tão importante, hein? E o acompanhamento psicossocial do agressor. Principalmente quando os aspectos psicológicos estão ali envolvidos. Achei muito bacana isso. Eu sei que os grupos, a Lei Maria da Penha, o Instituto Nacional de Violência da Mulher, hoje dá essa assistência ao agressor para conversar, porque não se falava do agressor.
Todos queriam abraçar e querem, realmente temos que abraçar a vítima. Mas ele precisa Mas ser nós precisamos reeducado, né? ouvir e reeducar, porque vai sair daquele relacionamento, Vai causar vai outro dano. voltar, vai iniciar um novo relacionamento e vamos ter mais uma mulher agredida, mais uma mulher sofrendo. Então ele precisa ter consciência e precisa se tratar. É naqueles casos em que a mulher sugere ao agressor que frequente um tratamento psicológico, ele fale que não, e ele continue agredindo ela, olha aqui a possibilidade dele ser Vai compulsório. compulsoriamente. Compulsoriamente, Existem soluções. Exato. Agora, não existe, infelizmente, ainda essa efetividade nessas medidas, né? Nem de sempre, tratamento. doutora, vamos colocar na situação geral, nem sempre, ou é uma situação geral mesmo. Ainda é geral. Ainda é Que geral. triste, viu? É. Porque o Estado precisa, mas já tive meus 17 anos, né? O Estado precisa se preparar para receber os agressores. E aí me perguntam, existe? Eu desconheço. Posso estar Nunca vi, desinformada, sim, sim. né? Mas eu desconheço. Existem as associações, os institutos? Sim. Mas agressores frequentando, Sim, dos institutos, mas não do Estado. Eu desconheço o que o Estado ofereça. Isso. Mas hoje os institutos, esses dois que eu falo, que tem essa linha de ouvir, encaminhar, estar ali ao lado também do agressor para tratar ele psicologicamente. Mas para que vai não que Eu acho que essa é uma sensação. alguns É uma vão. sensação geral, né? Alguns. Pra gente que não, no caso eu e Luiz, a gente não advoga na área, e pelo menos comigo, o que eu tenho acesso são poucas coisas juridicamente, mas a gente vê muitos casos na televisão. E a sensação que a gente tem é justamente essa, de que o Estado não tem não dá essa efetividade justamente porque não tem essa. Ainda não tem esses centros, esse Não- grupo de apoio Isso. para o agressor. agora eu vou lhe E ser até sincera. Porque é uma pra vítima, ressocialização. pros Se a dois, gente for né? olhar, a gente tem que trabalhar com a ressocialização. Agora, Exato. eu vou lhe ser sincera. Eu, como advogada, pegando um caso desse, eu vou exigir o máximo da autoridade policial ou do juiz que determine esses tipos de medidas aqui. Eu tenho que fazer uma coisa pela minha cliente. Então, que seja aplicada às A assistentes. gente pede aí essa medida, que ele seja tratado compulsoriamente. Mas, Doutora, vai tratar onde? sim. Tá bom, tá Sim. aqui. Manda aí pro governador, manda pro presidente, manda pra quem. Mas a gente precisa Esses se institutos preparar. que você falou Os institutos são ONGs. são ONGs. É. E eles estão se preparando muito Que também não mais, tem né? preparo para Que lidar com o dão- agressor. O Exato. preparo desses São institutos é para lidar, voluntários, é para lidar com a trabalho vítima. Né? voluntário, né? É para lidar com a vítima, né? Ainda tem a situação quando envolve drogas na Sim. relação familiar. Ai, É. complica muito a situação. A mulher que é agredida num bairro, num bairro onde ali existe o tráfico de drogas. A polícia ela não pode denunciar. E muitas vezes ela tem até medo de gritar, de falar, porque ela sabe que ali naquela localidade ela não pode buscar o apoio do Estado, que é através da polícia militar. Sim. Sim. Porque, Mas que tem o tribunal. se chamar a polícia militar, pode até colocar em risco o agressor que tem essa relação Exato. afetiva com E ela. se Não, mas é ela porque tem falar- bairros que a polícia nem entra. Nem entram. E vai Tem isso. falar, e também ela não pode chamar a polícia para aquela localidade, porque Isso. por ter ali o tráfico de drogas. E quando Que o tráfico de problemática, hein? drogas também, ele mantém uma certa paz. Ó, se você agredir a mulher aqui, eu vou te julgar. Exato, eu ia falar isso agora. E a mulher também tem medo de falar para não carregar aquele estigma de que você denunciou meu filho. Geralmente as famílias são muito próximas, né? E aí você denunciou, meu filho morreu, mataram meu filho. Tem uma comunidade perto de onde eu moro que eu soube que teve um caso desse. Tava tendo muita briga lá entre um marido e uma mulher. E o próprio traficante da área, enfim, falou: eu quero que vocês separem. Porque já deu essas brigas daqui. Separa. E separou por isso. Agora, se fosse um policial militar, não tinha separado. Porque a gente sabe que o poder que funciona dentro das comunidades não é do Estado, não é o Estado que Paraestatal. chega, né? Exato. E também já tivemos casos assim. Ali impera o homem, ele é expulso da comunidade. Sim.
Já várias vezes o de ter situações do homem ser expulso. Ele não pode pisar naquele bairro, naquela localidade. Sim. Isso É aí, importante é que ela converse, né, com alguém, busque ajuda, busque apoio. É. Com nós, mulheres advogadas também. Mas eu acho que também falta muito do Estado. a Falta muito Associação do de Estado Moradores. também. Tem locais que o Estado, Sim. infelizmente, só se apresenta. Eu não queria desencorajar, né? Não, As mas mulheres ela em vai razão na associação, todo Sim. bairro geralmente tem uma associação. E que ali ele trabalha muito em prol da mulher. É. Porque, Eu já dei muitas palestras em caso- associações de comunidades. E tem muitas ONGs hoje aqui na cidade da gente, Salvador, né? Tem muitas ONGs, durante a pandemia, acho que surgiu muito esse movimento, né, da proteção da mulher, muitos casos de violência doméstica, né, por conta de estar todo mundo em casa. Então, muito ali o agressor com a vítima e tal. E surgiu muitos movimentos, se for o que eu citei aqui, né, o Nós Seguras, que surgiu na pandemia, surgiu no Instagram, e tem não só o atendimento jurídico, como também o atendimento psicológico, né? Existe o Nós Seguras, e tem o outro que eu esqueci o nome agora, mas que são de psicólogas. Não, junto com Nós Seguras. Nós Seguras é um grupo de advogadas e tem um grupo das psicólogas que atuam juntas. Então também dá para se buscar, né? Eu pela acho internet. que, é como você falou no episódio anterior, Meg, a informação liberta, porque os casos que chegaram até mim sobre violência já eram casos que a violência já estava exacerbada. Ela veio pequenininha, ela não foi identificada. Eu tenho um caso de violência patrimonial aqui, acho bacana mostrar, entre irmãos. Entre o irmão mais velho com o irmão mais novo. Então, o irmão mais velho achando que tinha esse controle com o irmão mais novo ali emocional, então ele chantageava os bens patrimoniais, né, os instrumentos de trabalho do irmão mais novo, para demonstrar ali que ele tinha controle. Então, isso perpetuou por vários anos. Sem identificar, sem a vítima identificar que estava sofrendo uma agressão patrimonial. E só foi à tona a situação quando, de fato, houve ali um dano maior de algum patrimônio, né, da vítima. Eu acho importante trazer isso, porque, com certeza, esse agressor, ele achou que tinha essa dominação, essa predominância em relação à vítima por ela ser mulher, por ela ser mais nova e mulher. Então, ficar atento, eu acho que a informação liberta de fato, porque se tivéssemos essa informação desde o início de que ela estava sofrendo uma violência patrimonial, ela teria identificado e teria agido. E não teria deixado, né? As mulheres têm dificuldade de identificar a violência psicológica e patrimonial, porque elas acham que violência é só quando há o tapa, ou então entre namorados, entre marido e mulher. E nesse caso eram irmãos, era irmã e irmão. E que a Maria da Penha também protege. Né? Porque não é só agressão de marido, né? Não, pode no vir âmbito familiar. De qualquer pessoa. Pode vir do tio. Esqueci Nós também temos de falar. medida protetiva em desfavor de um tio. De mãe para filho também. Para filho não, para filha. Pra filha, isso. E às vezes essas violências, elas vêm juntas, né? Vem junto. A física com a psicológica, a patrimonial com a psicológica. Eu tive um caso no qual essa cliente, assistida até da Lei das Marias, ela é servidora pública e ela sofreu uma violência patrimonial e violência física também. Ela, em relação das violências físicas, ela chegou a perder 2 filhos. Ele chutou a barriga, batia demais nela. E ela não falava, isolou da família, ela não tinha contato com ninguém. E a patrimonial, ele que tinha vários empréstimos no salário dela, ele que movimentava a conta dela, ela nem pegava no cartão. Ia trabalhar, muitas vezes de atestado, ficou na junta, ela, infelizmente, ficou um bom período afastada do trabalho para que as pessoas não vissem as lesões. Vamos falar dessa mulher que é afastada do trabalho porque sofreu uma violência física. Então, vamos colocar uma hipótese de que essa mulher sofreu uma agressão física.
precisou se afastar do trabalho. É possível que ela solicite um auxílio-doença nesse empregador pelo afastamento em razão da agressão? Sim, eu vi que sim. É possível. Ela vai estar afastada por uma questão... E se ela é afastada por agressão e recebe esse auxílio-doença, ela mantém a estabilidade dela no emprego por 6 meses. Então, assim, sofreu uma agressão psicológica, não pôde ir pro trabalho, calma. Sabe? E isso também é importante dizer que foi uma inovação que não está na Lei Maria da Penha, mas que trouxe com a existência da Maria da Penha, né? Porque isso é novo, se eu não me engano. Isso acho que de 1 ano pra cá. Não sei, não quero nem falar tempo porque eu não tenho muita certeza. Não tenho muita certeza, mas isso eu vi recentemente que é uma inovação do direito previdenciário, né? Então já é uma correlação que tem a ver com a Maria da Penha, porque talvez se não existisse a Maria da Penha, se não existisse toda essa discussão acerca da violência contra a mulher, talvez a gente não existisse esse tipo de tutela do direito previdenciário, e né? Todas as outras legislações que vieram de amparo, né? Para essa mulher. A Maria da Penha em proteção à mulher. Sim. Então, eu falei da agressão física, mas essa agressão pode ser psicológica também, né, gente? E essa mulher precisar de um tratamento ali. Depressão. Entra em depressão e é muito... Doutora, mais cedo a gente levantou a questão, muito se perguntou sobre eu falei, né, sobre a denúncia anônima, se qualquer pessoa pode denunciar, e algumas perguntas, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e algumas perguntas vieram no sentido de: se essa violência no âmbito familiar é cometida contra um homem, como fica? Ele também é protegido pela Maria da Penha? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, só para a gente dar uma pincelada, para deixar claro que o homem já tem a sua própria legislação. Mas é uma dúvida... uma dúvida latente. Chegou de diversas formas, né? Chegou gente perguntando, mas se for um homem... E a pergunta é a mesma, feita de outras formas, né? Eu já ouvi até falar que era necessário criar a lei Mário Penha. várias até Neymar da Penha, considerando todo o histórico. Até de que a mulher, a propriedade... Lei Neymar da Penha eu já ouvi. Que até pouco tempo nós tínhamos a mulher honesta no Código Penal, né? Sim. A mulher tinha que ser honesta. Eu até hoje pergunto o que é isso que eu não sei. Gente, em que sentido, né? Eu acho até uma certa ignorância do homem perguntar dessa forma, porque é uma pessoa que não estudou a história do país, né? Não viu todas as violências que foram sofridas pela mulher em razão da história, em razão do machismo, em razão da sociedade patriarcal. Então é você viver aqui, ó. No seu mundinho fechado. O homem que pergunta, eu já tenho medo, porque é um misógino. Sim. É um homem que agride facilmente qualquer mulher. Poxa, perfeitamente. Qualquer mulher. Então eu já tenho uma certa ressalva, né? Eu tenho quase certeza que é um passivo-agressivo. Tenho quase certeza. Não temos nem medo de errar, né? Nessa situação que eles colocam. O homem, ele não é amparado pela Lei Maria da Penha. Ele tem o Código Penal, as legislações extravagantes que também o amparam. Ele sofreu uma lesão corporal, é uma lesão corporal, assim como a mulher antes de 2006, quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha, era amparada pelo Código Penal, uma lesão corporal. Então ele vai buscar amparo na delegacia territorial, ou seja, a delegacia do bairro em que ocorreu a lesão, ou a delegacia que ele mora, ou em qualquer lugar que ele esteja, ele pode fazer o boletim de ocorrência. E hoje a delegacia, eu acredito até que se tire esse nome, delegacia territorial. Hoje, com o novo sistema, o PPE, que eu acho uma ferramenta excelente, nós podemos fazer o boletim de ocorrência em qualquer lugar. O que é PPE? É um sistema. É um sistema, porque antes era portal. Tiveram vários sistemas, a evolução, né? E hoje é esse sistema que é interligado nacionalmente. Então, se eu estiver aqui na Bahia e quero... meu filho, minha irmã sofreu alguma lesão, seja lá quem for, o meu cliente, eu posso comunicar
um crime que ocorreu com o meu cliente no Acre, eu aqui da Bahia. Sim, sim. Então eu vou entrar no sistema e vou fazer essa ocorrência. Inclusive, na Lei Maria da Penha, é a ofendida que escolhe, né, o território. Ou também ela pode fazer online, mas eu acho que não é interessante que ela faça online. Porque ela vai direcionar. Tem um caso recente de uma vítima que ela fugiu para o Rio de Janeiro, mas ela não registrou o boletim de ocorrência aqui na Bahia. Então, do Rio de Janeiro, foi orientada, faça o boletim de ocorrência aí online. Ela entrou pelo PPE, fez. Foi direcionado para, eu não, acho que foi para a Daiane de Brotas, e a Daiane de Brotas recepcionou e chamou o agressor para fazer e encaminhar para a justiça. E teve o boletim de ocorrência. Então, dali do PPE, veio para a delegacia, ouviu o agressor, ela mandou fotos de lá onde ela estava, também conseguiu fazer o exame de lesão corporal e foi, tá sendo só pra gente processado essa agressão. Só pra gente contextualizar, aqui em Salvador só existe a DEAN em Brotas ou tem outros bairros? Tem Periperi também. Só essas duas? Só essas duas. Pouco, né? Pouco, né? Porque eu acho que... Porque a pessoa sofre uma agressão aqui na Paralela, aí tem que ir pra Brotas ou Periperi pra fazer essa denúncia. Geralmente Paralela vai ser Brotas. É isso, não tem mais pro lado de cá, tem que ir lá pro centro mesmo não da tem. cidade. A delegacia de Itapuã, se eu não me engano, lá também faz essa... Faz também, né? Qualquer delegacia tem que fazer. Mas eu digo especializada. A especializada, a gente tem Brotas e Periperi. Periperi. Sim. Se tiver uma nova, muito nova, eu desconheço. Perdão, viu, gente? Se tiver uma nova. Não, eu acho que não, por isso que eu te perguntei. Porque a mais famosa é a de Brotas, né? É Brotas. E a de Periperi que fica dentro da 5ª delegacia. Eu nem sabia dessa de Periperi. E que fica a Ronda Maria da Penha. Sim. Também. Bacana. Tudo num ambiente só. Vamos chamar a atenção que essa delegacia especializada da mulher, ela não é apenas de competência criminal, né? Ela é de competência civil também. Sim. É possível dirimir naquelas questões o divórcio daquele casal, os alimentos do menor, só não a partilha de bens. Exato. Mas de resto, tudo pode ser resolvido naquela mesma situação. Na mesma ocorrência, mandou cautelamente, manda e ela vai encaminhada. E aí se torna um processo só? É um processo só. Um processo só. Interessante. Que não é muito interessante discutir todos esses processos numa vara de Maria da Penha. Porque eu digo isso, é um juiz criminal. Então, mas eu acho interessante pelo fato de eu ser mais rápido. Mas ao mesmo tempo é ruim, de fato, pensando agora como advogada familiarista. Porque, por exemplo, alimentos têm o seu rito próprio. É muito mais célere. Eu acho que teve aquela agressão. A lei de alimentos... A mulher tá muito ali, subordinada a ele, não tem como. Vai lá, profissionais, decreta tudo. E ainda tem isso, depois, vai pra uma vara criminal. Porque a Maria Penha, os juízes são... Não, mas é isso. Ela faz a denúncia no mesmo processo. São todos da área crime? Eu acredito que não, doutora. Eu tô dizendo todos da área crime porque eu tô lá e vejo os juízes. A discussão no âmbito cível. Mas se tá junto com a Maria da Penha, vai acabar abarcando e quem vai julgar é o juiz criminal. Então... Tem essa medida. Eu não vejo todos os processos como eu faço. Eu tenho as colegas que fazem, que são especialistas da área. Eu vou cuidar da minha parte criminal. Vou fazer ali onde me cabe a Maria da Penha na parte crime. Sim. E peço que faça apartado. Se tiver qualquer medida, nunca peguei nenhuma com cautelar da vara de família, não sei se tem, eu nunca peguei desses 12 anos, nunca peguei. Para que deferindo um alimento ali na vara de família, na vara criminal, na vara de violência doméstica, nunca vi. Você não sugere dirimir essas questões todas no âmbito da delegacia? Na delegacia pode pedir só se for ali provisórios, porque é complicado você, naquele momento, a mulher não vai ter nem condições de falar, de levar uma tabela, né? Necessário. Os gastos, não se sabe se ela vai precisar sair para morar de aluguel, se ela vai estar provisoriamente em uma das casas de proteção, né? Mas quando aquilo ali vira um procedimento...
vai virar uma ação penal. Sim. Então, dentro da ação penal, nós vamos discutir patrimônio, alimentos, visitas. Pode sim o juiz da vara de violência falar dos filhos já naquela medida protetiva e que ele veja uma pessoa, como eu já tive situações assim. Lá mesmo a gente fala, fulana de tal, a vizinha ou a madrinha, se dá bem. Então, quando ele fosse pegar essa criança, ligaria para a madrinha passava e entrega ele na esquina, no parque, em qualquer local, para que ele tenha contato com os filhos. Mas a discussão dos alimentos, sempre a gente faz em rito próprio na vara E se de tiver- família. E os bens também, né? Mas aí, nesse caso, se ela faz tudo isso junto, né? Junto com a denúncia da Maria da Penha e tudo mais, e se encaminha isso para um juiz criminal, esse juiz não encaminha o processo cível para a vara de família? Eu acredito que tem que caminhar. Tem que caminhar. Mas porque isso- lá, é isso que eu estou dizendo. A lei fala e todos têm essa percepção sua. Ele vai decidir tudo, só não vai decidir os bens? Nunca peguei. Inclusive nos processos que tem criança, que a necessidade sempre é feito na vara de família. Sim. Nós não trazemos para a vara de violência doméstica. Nós falamos sim ali da guarda do filho, que está com a mãe, da visita para o filho. Sempre, na própria medida, a gente trata de indicar uma pessoa para que tenha contato, para que não tenha contato com a ofendida. Sim. Mas eles têm como vai pedir? processar em juízo próprio, que é de família. Porque é muito louco, ó, usando a expressão. É, é muito louco possível pensar que um juiz criminal vai decidir vai como questões se falou. cíveis, Na né? verdade, a E gente ela não tá tem no- nem e a própria No a momento- agredida não vai ter cabeça para juntar Não, planilha para dizer o que mas gasta e en- o que não gasta, Mas que é entenda necessário. que isso é no- quando virou procedimento já. Mas Já se então- passou o período que ela foi agredida, isso já virou procedimento, tá virando Já virou processo. uma mas ação, aí- mas é uma ação penal. É isso, exatamente. É uma ação penal. Enfim, eu fiquei sabendo na parte teórica que é possível se discutir ali. Pode discutir. Eu nunca fiz. A parte teórica me diz que pode. Mas não você tenho não, nenhum na dados sua e experiência nunca achei prática, nenhum dos você meus não colegas. sugere. Nenhum dos meus colegas criminalistas, a gente nunca tratou sobre esse assunto porque ninguém faz. Certo. A gente sempre procura Me diga uma que a coisa. área fazer. E me diga uma coisa, vamos supor que essa mulher entrou com pedido de divórcio e guarda dos filhos e que posteriormente ela sofreu agressão. Esse processo de divórcio e guarda já está, e alimento já está acontecendo ali na vara de sucessões. Quando ela sofre agressão, ela tem que comunicar a esse juízo da vara de sucessões a agressão, tem que fazer essa conexão. Ela pode entrar já com pedido de protetiva no juízo próprio, da vara de violência doméstica, comunicar que existe um processo de divórcio e por conta desse processo que ela foi agredida, porque provavelmente ela foi agredida por causa desse processo de divórcio, de guarda, de bens, né? Então, provavelmente, por conta desse processo que ela foi agredida, por conta dos bens, ele não está nem se importando com o divórcio nem com a guarda dos filhos, mas ele está se importando com o bem. Sim. Então, ela sofre essa violência. Então, bom ter uma medida protetiva do juízo próprio e informar isso lá também. Até pra levar pedir para uma a vara de prioridade, família, né? até para falar. Exatamente. Dá pra pedir uma prioridade. É Para interessante. falar juíza de família ou juiz de família, estou sofrendo, preciso que esse processo... É interessante ande, informar quando existe pedido de guarda, principalmente, né? Porque se houver essa medida protetiva em que se determina o afastamento do agressor, é necessário se informar isso no processo, até para se dar tentativa de acordo, ou até mesmo a sentença, o juiz precisa ter ciência disso para poder saber como ele vai aplicar a questão da guarda, né? E só pra gente fazer só pra retificar uma coisa, não é vara de sucessões, é vara de família. Verdade, vara de família. Não tem nada não, acontece. Sobre a delegacia da mulher, né, se perguntou, me chegou essa pergunta, né, sobre a questão se essas delegacias, de fato, elas têm uma efetividade nessa proteção da mulher. Quando a mulher busca essa delegacia, dentro da delegacia, a gente sabe que tem as questões de ser mista, de ter os atendimentos, que é uma coisa muito subjetiva de cada policial, enfim, já pincelamos, já por isso. Mas a partir do momento em que ela chega lá e faz a denúncia, essa delegacia, ela dá esse respaldo à mulher, ela tem, assim,
Pronto, eu vou formular melhor. Os agressores, eles vêm sendo realmente presos, eles estão cumprindo as sanções, de fato. Isso é muito subjetivo do agressor, porque o agressor pode violar qualquer medida protetiva. Sim. O que ocorre? A mulher chegou, seja ela conduzida pela polícia militar já com o agressor preso, porque ela pode chegar lá agredida e junto o agressor já está preso. Ela pode chegar lá com a polícia militar sozinha, ela pode ir sozinha, pode ir com um vizinho, com alguém. Ela chegou na delegacia, ela vai ser ouvida. Se estiver lesão aparente ou não, ela falar, eu fui agredida, é necessário e obrigatório se expedir o exame de lesão corporal para que ela se dirija ao IML e faça o exame. Vai ser chamado o agressor, ela vai identificar o agressor e vai dar o endereço de onde ele possa ser encontrado. Esse agressor é ouvido. Antes dele ouvir, ela pede a medida protetiva ou não. Ela também pode falar se quer ou não que seja processado criminalmente, para que encaminhe o procedimento e que se faça, que se mande para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa vir analisar e denunciar ou não. O que ocorre? Se tiver uma lesão, ela vai fazer exame de lesão corporal. Aí não há mais aquela discricionariedade dela de eu tomei essa porrada aqui, tô com a cara quebrada, mas não quero que ele seja processado. Pois bem, ele vai para o Ministério Público e chega lá, ela vai falar isso perante o juízo, para o juízo analisar se vai arquivar ou não. Mas ela também não pode mais aquela situação que se falava, eu retirei a queixa. Não existe isso. Houve a comunicação à autoridade policial, está registrada, não tem mais que ela vá lá na delegacia, vou retirar a queixa porque eu reatei, eu tô um amor, ele me ama, ele não mais vai cometer isso. Não, ele vai receber a intimaçãozinha dele, sim, em juízo, e lá ela querendo ou não, ela converse com o juiz ou através de advogado. E o juiz que determina. O juiz que determina aquele arquivamento ou não. Sim. Então, a partir de agora, quer dizer, não de agora, mas assim, já tem algum tempo, não pode retirar a queixa. Não existe esse procedimento da mulher, vou lá, ou ele me ameaçou, porque ocorre também muitas ameaças, você vai retirar a queixa, você vai me prejudicar no meu trabalho, quando souber, pronto. Mas não pode, isso vai ter que ser feito em juízo. E também tem aquela possibilidade que ela pode dizer em audiência que não quer depor na frente dele, né? Exatamente. Fazer acompanhamento da audiência. Todo crime, toda vítima, ela tem essa possibilidade, de não falar perante o agressor. Sim, sim. Isso também. Mas isso é de qualquer crime, não é específico da Maria da Penha. Não certo. É específico. Certo. Eu acho que discutimos bastante coisa, né? Faltou um aspecto só. Olha aí. Sobre a questão das denúncias. Foi um ponto que a gente trouxe hoje de manhã, quando a gente estava conversando, eu e Luísa, estávamos conversando, batendo os pontos, né, que a gente precisava falar e tal, que a gente achava importante, e chegou esse questionamento, né, das denúncias. Quem sabe que existem denúncias que são falsas e que servem apenas para macular o direito daquelas que de fato sofrem uma agressão, não têm coragem de denunciar e tudo mais. Eu queria que você falasse do seu ponto de vista enquanto uma advogada criminalista sobre essa crescente, eu soube hoje, eu nem sabia que isso estava acontecendo, que existe uma crescente agora de denúncias falsas. Muito embora a gente saiba que as denúncias falsas, ainda que estejam crescendo, ainda são menores em números do que as denúncias verdadeiras. Então, doutora, eu queria que você trouxesse um pouco do seu ponto de vista enquanto advogada, enquanto mulher, enquanto advogada criminalista, sobre essa questão das denúncias falsas, sobre... a gente agora teve... Tudo bem, não tem a ver com a Lei Maria da Penha, mas a gente teve agora recentemente a condenação de um famoso, que foi Felipe Priol, num crime de estupro, que eu sei que não tem a ver com o nosso tema, mas que eu trouxe apenas para fazer uma analogia no sentido de que, quando essas denúncias surgiram lá em 2020, muito se descredibilizou as vítimas, né? No sentido de que, é falso, esperou ele ficar famoso para denunciar. A gente sabe que isso é uma verdade, é uma latente que vem crescendo socialmente, no sentido de que, se você uma mulher denuncia um famoso, a primeira coisa é a gente não, né? As pessoas desconfiarem dessa denúncia, né?
dizer que é falso, que tá mentindo, que quer fama e tudo mais. E não é diferente, acredito eu, dentro da perspectiva da Lei Maria da Penha, de que essas denúncias também são descredibilizadas. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Primeiro, o crime sexual, a gente nem tocou nesse assunto, mas é muito cometido na relação familiar. Sim. Geralmente, a criança que é abusada, ela é abusada no âmbito familiar. No âmbito familiar. Né? Infelizmente. Então, é também tratado pela Maria da Penha e nós falamos de várias violências e não falamos da violência sexual quando o homem abusa daquela mulher. Tem mulheres que iniciou o casamento sendo abusada. Uhum. Vamos falar então sobre isso. Infelizmente, já estou trazendo. Mas eu queria primeiro que a gente falasse sobre a questão dessas sendo denúncias. abusada. Em relação às denúncias falsas, infelizmente é uma crescente, mas que não podemos nos apegar a esse número, que sendo crescente ou não, que seja macro ou mínimo, para tirar o crédito de uma legislação de proteção à mulher. A mulher ainda, eu falo, nós estamos aqui na mesa, mulheres empoderadas, e que sabemos o que é uma agressão, e que sabemos nos defender de uma batida, quando o homem sai, filha da mãe, você é barbeira, nós vamos nos defender, ainda que nós estejamos fragilizadas. Mas se defender nessa relação afetiva é muito mais difícil. Exatamente. Muito mais difícil. Nós, mulheres, ainda assim, eu estou trazendo por fora para chegar. Sim, perfeito. Quando eu estive na SPM, eu fiz um atendimento e fiquei um carnaval inteiro na DEAN. E saí para os hospitais atendendo. Infelizmente, eu atendi lá. Filha de magistrado. Mulher de delegado. Promotora agredida. Muitas mulheres do direito ou não, médicas. E foi aí que eu comecei a pesquisar que não só eu estava ali, mas a menina que vai pro carnaval com shortinho, a menina de lá do bairro periférico do subúrbio, ela que vai chegar aqui com o rosto inchado, com murro, não. Chegaram diversas mulheres e essas que tiveram coragem de ir à delegacia. Verdade. E que ainda ficava com medo, com receio. Mas aqui o policial, a mulher do policial civil, do militar, que disse que ela quer dar um tiro na cabeça, não vai dar nada. E como você trouxe os exemplos de que às vezes o agressor, ele tem esse poder, como a gente também trouxe esses exemplos, quando o agressor tem o poder, ou midiático, ou pela posição de cargo que ele sofre, ou que ele tem, que ele possui a posição de cargo ou de trabalho que ele possui, a vítima ela fica ainda mais receosa de E ele denunciar. exerce um poder muito maior psicológico nessa vítima. Então, quando a gente fala da periferia, a periferia ela ainda tem mais coragem de denunciar que a mulher da classe social elevada. Ela tem a vergonha dos familiares, tem a vergonha do meio social. E ela tem um medo, porque ele exerce aquele poder e ele, onde ele esteja, ele pode tirar toda aquela argumentação dela, como foi feita também. A gente teve um juiz, eu acho que foi no Ceará, não me recordo agora do caso também, que agredia. Ele falava muito da Maria da Penha, mas agredia a esposa. Imagina. Então dava muita palestra nesse sentido. Então ele exercia aquele poder de que uma mulher falar que foi agredida por ele, dificilmente até as outras mulheres iriam acreditar se não fosse uma filmagem. Aí ela começou a gravar, deixar câmeras escondidas, e aí sim, isso chegou à tona. Não me recordo qual o estado nem qual o caso. A gente tem muitos contatos de casos por causa do Instituto Nacional, e aí às vezes eu não gravo. E nessas denúncias falsas, as falsas denúncias, geralmente até a própria autoridade fala: como é que quer que acredite? Essas mulheres chegam aqui para mentir,
para falar que o homem ameaçou e o homem não ameaçou. Quando chega aquela mulher que realmente sofreu ameaça, que sofreu agressão, diz ela que se lesionou, porque já teve casos de mulheres se lesionar. Eu advoguei para um empresário aqui que a mulher correu atrás dele com a solda. E ela pingou nela, ela correndo, chamou a polícia militar e ele que foi preso. E ficou um período de recesso, não tinha audiência de custódia, e ele ficou uns 15 dias preso. Por uma denúncia falsa. Por uma denúncia falsa. Então, a gente tem que ter, não porque essa mulher fez essa denúncia falsa, ela simulou, ela que agredia, e isso também, familiares, os próprios familiares dela, na ação penal, foram lá, a mãe, todo mundo, e que não dependia economicamente dele. Então, isso também foi importante nesse processo, porque ela não era subordinada a ele, não tinha menos poder aquisitivo que ele. Sim. Então, isso deixou com que a gente conseguisse trabalhar o processo sem que houvesse ali, ficando bem nítido, que não estava havendo nenhuma manipulação dele com a família dela. Uhum. E aí a gente conseguiu absorver nesse sentido de mostrar que ela que agredia. E hoje nós temos a denunciação caluniosa. Para a mulher que denuncia o homem, não tem o que falar que Ana não foi agredida porque Maria fez uma falsa denúncia. Maria que responda por denunciação caluniosa, que seja processada, julgada e condenada a pagar pelas que ela cometeu, porque ela não cometeu só contra aquele homem. Sim. Ela comete contra a sociedade, né? Por um grupo de mulheres vítimas de violência, mulheres que estão morrendo todos os dias. E a gente tem casos de adolescentes morrendo, né? Por uma relação, por conta de uma relação familiar. E hoje o homem ainda se acha dono, proprietário de mulher, dos corpos femininos, e se acha no direito de matar. A mulher acabou o relacionamento e ele acha que não é minha, não será de ninguém. Você é minha, é pertencimento dele ali, é um objeto dele, né? E que ele vai lá e pronto, tira a vida, acabou. Eu não posso, ninguém pode. Então é por conta também dessas mulheres que a gente tem que combater, ignorar. Não podemos levantar o debate em relação das denunciações caluniosas, ela que paga o advogado para se defender e tem que ser cobrado caro para que ela saiba o que é que ela está provocando na sociedade. Exato. Na sociedade. Perfeito. Exato. Então, porque são essas denúncias que a denúncia da violência contra a mulher ainda é muito estigmatizada socialmente. Exato. E descredibiliza as legislações que vieram de proteção. Sim. Sim. Para que a legislação aí eu dou ousadia ao misógino, ao agressor falar, eu quero a lei Mário do Penho, eu quero a lei de proteção ao homem. Enquanto ele tem aí uma vasta legislação, né? Tem um código inteirinho para ele. Tem tudo aí para ele. Tem um código inteirinho para ele. Mas é isso, né? Acho que é importante a gente pincelar no sentido de que as denúncias falsas de fato existem, infelizmente, mas que a gente não tem que ficar se prendendo a isso, né? Porque ainda que existe essa crescente, ainda é um número menor do que as verdadeiras. Exato. E a polícia judiciária tem que estar aí para investigar. Então, cabe a ele investigar as denúncias. Perfeito. Exato. Se houve um dano a quem foi designado, para quem teve a medida protetiva em seu desfavor, que ele procure os meios jurídicos para a reparação. E quando essa denúncia falsa, ela se torna um processo, né? Ela caminha, né? Segue o seu curso processual. Dentro do processo, o processo já judicial, já estabelecido, né? Sendo acompanhado pelo juiz. Se comprovada essa falsidade dessa denúncia, o falso denunciado pode fazer essa ação de denunciação caluniosa contra aquela pessoa. A pessoa que fez, né? Exatamente. É até difícil falar, né? Ao contrário. Contra a suposta vítima. A suposta sim, vítima. que a gente sente o peso, né?
da suposta vítima. Sim, sim. É importante a gente deixar isso claro, porque a violência doméstica, ela traz muitos desdobramentos jurídicos e psicológicos para a mulher, para os filhos principalmente, porque crescer nesse ambiente é muito complicado. Muito complicado. Se torna, acho que é uma bola de neve, né? Um ciclo Nossa. vicioso, porque a criança cresce naquele Cresce, ambiente, aprende. se torna um agressor e vai passando isso de geração em geração. Eu Então, a gente precisa costumo quebrar falar, esse ciclo. quem passa pelos centros de acolhimento tem que levar os filhos que ali conviveram aquela relação de abuso. Uhum. Porque aquela criança vai crescer e, infelizmente, aquilo está, né? Ele teve contato com aquela violência e em um determinado momento vai ter um gatilho. Com certeza. Vai Seja ter. ele na Sem dúvida. adolescência ou na fase adulta. Então, quando a mãe é resgatada daquele ambiente de agressão, não só tem que ser ela tratada pelas equipes multidisciplinares, tem que ser tratado todo aquele núcleo familiar, todos aqueles E filhos. a importância do direito e da psicologia, que devem caminhar juntos, né? Devem caminhar juntos. Na violência doméstica Gente, eu queria direito- trazer alguns pontos importantes referentes à violência que eu não falei. Eu acho legal a gente discutir aqui. Eu trouxe duas questões da violência psicológica. Eu vou trazer duas questões da violência psicológica, que é quando a mulher ela sofre a traição. Que traição, a gente sabe que no âmbito jurídico não é crime. Entretanto, ela pode vir a sofrer uma violência psicológica por estar passando por essa traição em âmbito público, né? Quando essa mulher ela se relaciona com alguém que seja uma pessoa pública, ou então quando ela sofre essa traição em um ambiente onde amigos, familiares estão presenciando aquela situação que fere a honra dela, então isso não deixa de ser uma violência psicológica. Quanto às violências sexuais, deixar claro que a violência sexual não é apenas o estupro, né? É qualquer violência que restringe a liberdade sexual ali da mulher de alguma forma, ou então que impeça ela de ter sua liberdade, no sentido de reter anticoncepcionais para que ela engravide, né? Ter esse controle todo ali da liberdade sexual, né, da mulher. Essa violência sexual que é prevista na Lei Maria da Penha, você citou que também, nesse caso, ela também protege criança que sofre o abuso? Porque a medida protetiva também Alcança os menores, os não? menores. Sim, mas se a criança é abusada, também entra na questão da Maria da Penha? Entra, Também, ela né? tá ali naquele. Nós vamos ter a tratativa do ECA, nós vamos trazer o estupro de vulnerável do Sim. Código Penal e nós vamos ter as medidas protetivas da Maria da Penha. O pai que abusa do filho, esse pai tá ali num divórcio, geralmente um divórcio, e abusou da filha ou do próprio filho, como ocorre também de meninos serem abusados, só para machucar a mãe, para maltratar a mãe. Acha que maltratando o filho está ali agredindo, né? E de fato agride uma mãe que não quer ver o filho ser machucado. Essa medida protetiva estende. Quando a criança sofre abusos não sexuais, mas os abusos psicológicos, também tem a medida protetiva de afastamento do pai dessa a mesma medida para a mãe de afastamento do pai. E o ECA também ocorre tá junto nisso aí? Ocorre com a criança. O ECA também vem. O ECA também tem a proteção, né? Tem as medidas de proteção no caso dos crimes que sofre. Sim, Mas os nesse menores. caso, geralmente, a gente vai abuso sexual por estupro de vulnerável, que está no Código Penal. Na semana passada saiu até uma notícia, eu comentei isso no episódio passado, saiu uma notícia em que uma mulher terminou seu relacionamento e seu ex-companheiro tentou atingi-la de diversas formas, não conseguiu, e aí matou a filha dela. Não sei se você viu esse caso, né? Que a gente até comentou aqui sobre a questão da culpa da mulher numa situação dessa. Nesse caso também entra pela Maria da Penha?
Se caso vai ser, era menina, a gente vai pro 121, Código Penal. Código Penal, né? Exato. Não entra Tem nessa as questão qualificadoras, tem as da relação qualificadoras. familiar. Tem a relação familiar, mas não tem mais o que ser aplicado a Maria da Penha, porque a gente tem a legislação com a pena já. 121 vai ter as qualificadoras com certeza, né? Motivo fútil, torpe. A gente vai ver ali quais as qualificadoras que vai se encaixar ao caso concreto. E nos casos de violência sexual, dentro do âmbito familiar, né? Claro, lógico. Como identificar, como fazer essa denúncia, essa identificação da mulher, da possível agredida, né? Como ela pode fazer isso dentro da delegacia, eu digo. Assim, essa denúncia é complicada também, né? Ela tem que avisar que sofreu abuso, porque ela necessariamente terá que passar pelo exame. Pelo exame. Então é detectável apenas com o exame, né? E se já porque tiver vai passado? se já tiver, ela vai relatar os fatos. Porque eu falo exame, se aquela lesão recente, nós temos uma materialidade através de um laudo científico, né, do laudo de peritos do Estado. Mas se aquilo já tiver passado, vai ser a palavra dela. Também tem força, a palavra da vítima, ela tem força. Mas Provas aí testemunhais podem ajudar. pode sim. Áudios, mensagens, alguém que tem contato, a vizinhança que tem contato, percebeu mudança de comportamento de adolescente ou não, da própria mulher. A mulher, geralmente, a gente não consegue um laudo, porque aquelas violências foram ad Ao longo do eterna, tempo, né? Ao também, longo né? do tempo. Mas temos muitos casos de mulheres que já na lua de mel ela foi violentada. Já foi violentada e ela sempre tem o sexo forçado. É o estupro marital, né? Exatamente. Que isso tem que ter a proteção jurídica. Mas aí também já cai naquela questão da subjetividade, no sentido da mulher entender que ela está sofrendo essa violência, para ela chegar na delegacia já pronta, vamos dizer assim, para poder denunciar. No sentido de chegar, olha, eu sofri uma violência porque aconteceu isso, isso e isso. E tem mulheres que todos os filhos foram havidos de abuso, do estupro, né? Sim. É tão forte falar isso. É muito forte, eu acho. Mas os filhos foram havidos do estupro. É muito complicado a gente falar sobre isso, porque nós, enquanto mulheres que nos relacionamos com o homem, a gente sabe como é a dinâmica com o homem. Claro, tem várias dinâmicas. Mas assim, a gente sabe como funciona, a gente sabe que o homem tem esse poder, o poder sexual do homem é muito maior que o nosso. E ele chantageia também. Chantageia, sabe? Então, assim, essa questão do poder, por mais que a gente tenha... você não vai fazer não? Então peraí. Por mais que a gente saiba, assim, a somos empoderados, a gente sabe que a gente tem a nossa vontade, mas a gente sente aquilo, assim, de... Poxa, mas... né? Ele tá falando isso, tá querendo. Arranjar uma mulher na rua, você não vai fazer, não? Vou ali. Não sei quem faz. Isso também é uma violência tão grande, tão cruel. É muito cruel. É tão cruel. É muito cruel quando a gente leva pro lado psicológico, daquela mulher que se anulou pra estar naquele relacionamento, naquele casamento, em prol dos filhos, do marido, da família. E o homem chega e fala isso, você sente que tudo um que você fez objeto. É um objeto do que Ela você faz. passa a se sentir o objeto sexual daquele homem. Então eu acho que é muito complicado, assim, a questão do estupro marital. Pra se reconhecer e se denunciar, principalmente porque, acredito eu, é um tipo de crime que necessita muito da materialidade, né? Só a palavra da vítima, nesse caso, ela tem tanto peso assim? Tem. A palavra da vítima tem porque é analisado outros aspectos. Como é aquela relação afetiva. A relação. Geralmente o vizinho percebe, ele não vai trazer em si ela sofrer o abuso sexual, mas ele vai trazer a maneira com que ele a tratava. A gente consegue extrair que realmente naquela relação havia o estupro. Uma amiga que ainda que não seja testemunha, mas pode servir como ela declarante. já relatou. E, infelizmente, as pessoas não relatam para a amiga que sofreu estupro, porque ela não reconhece o crime. Mas ela diz, eu não queria, ele me forçou. E já chegou esse homem, não sei o quê. Aí, quando traz esses relatos... É engraçado se não fosse trágico. Quando traz esses relatos, a gente já... Sim. Aí houve abuso. Aí a gente começa... Gente, eu tenho certeza que as mulheres que assistirem esse podcast, assim, vão se identificar
A Muito gente E complicado. começam a chorar, porque elas não sabem que sofreram. Aí algumas chegam, doutora, ele chegava bêbado e queria que fizesse essas coisas. A senhora sabe, doutora, é o sexo com a senhora? E a senhora não queria, não? Não, doutora. Ele me empurrava assim, na cama, em qualquer ambiente de casa. Sim, as crianças ele me mandava ir pra rua, mandava comprar alguma coisa. Então a gente percebe que ali, estupro. Aí, quando E a é uma gente situação diz- tão complexa, porque às vezes ela é vítima de uma violência psicológica que impede ela de admirar esse homem. Então ela começa a se afastar tem dele, repulsa. repulsa. Ele começa a se afastar dele na cama, né? E aí ela começa também a sofrer essa violência sexual em razão da violência psicológica que ela já Ela já sofreu. sofre. É muito É. complexo. que já E sabe. aquilo que você falou do ciclo, né? É. Completou um ciclo. E aí o completou ciclo outro. vem aumentando. Então, a ideia é se afastar. Vamos se afastar desse homem, dessa relação que tá abusiva. Essa relação tóxica, né? tóxica. E ela tem que se enxergar, se olhar, que não existe mulher feia. Todas as mulheres são bonitas, tanto que estavam no relacionamento e que impedem de se olhar, de se enxergar. Né? Então, busca ajuda de um advogado, de um psicólogo, do agente comunitário, da moça que vai lá botar o remedinho da dengue. Fala qualquer coisa. Falar, né? É importante. Falar, trazer que algo tona está acontecendo. É. Não pode falar com a polícia. Tá, mas o xizinho. Não tem condição, mas é complicado essa situação de colocar também. Eu já tive, doutora, não dá para fazer, mesmo com batom, de avisar que eu estou sofrendo. Mas procura alguém. Vai no médico, finge um desmaio. Liga pro 190 e fala que quer uma pizza, que tá acontecendo qualquer coisa, e finge que tá falando com uma amiga. Então, nós temos que criar também estratégias de denúncia. Tá sofrendo dentro de casa, muitas vezes o homem, a primeira coisa que faz é tirar o celular da mão da mulher. Tenta, de qualquer modo, pegar ali, rapidinho, coloca no 190, ainda que não fale, eu tô sofrendo. Dá um sinal para quem está do outro lado, liga para amiga, tenta estabelecer um código de socorro. Socorro, trazer. Não, tô E como falando às aqui. vezes essa mulher é permissiva a essas violências no momento em que ela escolhe viver um relacionamento patriarcal. Quando ela aceita viver sendo sustentada pelo homem, né? Então ela aceita, ela escolheu aquela posição, então ela se condiciona aquelas violências todas, principalmente a psicológica, que às vezes reflete na sexual, e ela vai passando aquilo, né? Vai vivendo aquilo. Geralmente foi a mulher que viu a mãe o tempo todo ser agredida pelo pai. Sim. E que viu, deixa infelizmente- passar. Exato. E que infelizmente ela tem um companheiro e ela busca o companheiro reflexo do pai. E como é E perigosa. normalizou. E como é perigosa Né? essa condição patriarcal, porque do homem somente prover a família, porque quando ela aceita isso, dessa forma assim, indistintiva, ela aceita qualquer situação que vier, porque ela tá tão submissa àquela relação por ele ser o homem, o provedor, né, que ela aceita, porque ela vai fazer o quê? Como é que ela vai sair dali? Como é que ela vai sair daquele casamento onde ela é sustentada, né? E o homem fala, trabalhar pra quê? Eu te dou tudo. Aí realmente dá. Um homem talvez que tenha uma condição melhor que não só os alimentos, mas dá uma roupa que ela gosta da moda. E ela se não apega a essas coisas, né? Essas coisas. E vai ficando ali. É preciso ter essa consciência. Então, a mulher que trabalhava, tem muitas que trabalhavam. Doutora, eu agora não tenho nada na vida. Eu trabalhava, ele quis que eu saísse do emprego só para cuidar da casa e dos filhos. Aí, quando chega aos 40, 50 anos, ela já não sabe mais fazer nada, ela já não tem mais como voltar. Ela acha que não tem como voltar ao mercado de trabalho. E aí, tá Mas naquela ela tá dependência. defasada. Ela tá defasada. Se ela aceitou, tá muito. Sim, tá defasada. muito. Mas a gente Não sabe que sabe tem mais várias formas de você ocorre voltar, muito. né, ao mercado de trabalho. Mas, de fato, pro mercado de trabalho, pro capitalismo, ela Não tá tá- velha. Ela tá velha. Nossa, e ela aí não tem cai nem, na não que- sabe o que fazer. Aí cai na questão do E ele subemprego. não quer. E ele não quer pagar a pensão.
Sim. Ele não quer dividir aqueles bens. Preguiçosa, você não trabalhou a vida toda e aquela discussão interminável. E ela não tem condições de contratar um advogado. Sim. Ou então ela vai contratar um advogado menos um iniciante, um advogado que cobre um pouco mais barato, que faça alguma coisa para ajudar ela, ou um pro bono, seja lá como for, ele vai contratar aquele escritório top para humilhá-la até nesse momento, porque tem homem que quer humilhar até na mesa de audiência. Aí ele chega, tenta, já conhece se essa mulher é mais temperamental, então ele vai na mesa de audiência ali já fazendo de tudo, dando sinais para tirar ela. É o que a gente chama de violência processual, né? Que já está sendo até revisto pelo CNJ. O CNJ, há um tempo atrás, ele publicou um protocolo de gênero em que se fala também sobre isso, né? Sobre essa questão da violência processual, do momento em que aquele homem utiliza do processo para violentar mais ainda a mulher. Porque a gente sabe que um processo judicial é uma violência, a gente bem sabe que é difícil, é desgastante você tá ali brigando por uma coisa que é o seu direito e ter que ler e escutar coisas, porque a gente sabe que, por exemplo, dentro do processo de família, você entra ali com o processo dizendo, separou e ela quer uma pensão para os filhos, não é nem para ela, é para os filhos. E aí, quase sempre, do outro lado, vem o argumento de que, ela tá com ciúme porque ela separou e eu tô com outra. Quase sempre esse argumento. E não é, ela tá buscando o direito dos filhos. Ela pode trabalhar. Ela tá me jovem, ela pode trabalhar. Porque ela pode trabalhar. Ela pode trabalhar. Pode, ela tem como condição, se ficou 20 anos lá. Casos, né? De fato, tem mulheres que ainda trabalham. Mas às vezes é uma mulher que ganha um salário mínimo e o cara ganha 15 mil. Exatamente. Gente, é totalmente discrepante, sabe? Eu tive uma situação de Maria da Penha e passei até para colega a parte de família. A mulher deu suporte o tempo todo na empresa. Ela era engenheira, mas dependia do homem. E ela que cuidava da empresa. Cresceu muito. E depois começaram as brigas, foi agredida, uma agressão terrível. Ela fugiu para a Bahia, morava em Porto Alegre. Ela veio fugida, a família daqui, ela saiu com 18 anos, agora já tem acho quase 60. E ele arranjou, separou. Estava com a menina, né, a secretária, bem nova, acho que não chegava a 25 anos. Então, isso ofendeu bastante ela na mesma empresa, na qual ela que era tudo que cuidava, os pareceres técnicos era ela. Só que essa empresa estava no nome dele. E aí, para desfazer isso? Trabalhou o tempo todo nessa empresa. Para desfazer isso aí, processualmente é complicado, fraude matrimonial. A empresa, exato, a empresa que estava no início. Quando eles casaram, tinha 1 ano mais ou menos da empresa. E ela já formou e foi para a empresa química, ela. E uma pessoa com acesso a informação, com a educação, tudo isso. E ainda assim, então, pra gente ver que não é só a mulher periférica que sofre as violências, né? Não, a violência de fato é contra a mulher, independente do seu... E dessa vez ela só... Da sua condição financeira, da sua educação. Ela só fugiu, veio atrás da família, porque ele ia matar. Porque quando ela chegou aqui, muito, muito machucada. Muito machucada. Imagina. Não adianta tentar desconfigurar a Lei Maria da Penha em razão da condição financeira ou de gênero. Sim. Daquela pessoa. A vítima da agressão, a mulher agredida, ela pode ser, inclusive, muito mais bem sucedida que o homem. Porque eu li casos assim, né? Que o homem falou, mas eu que sou vítima, ela é muito mais independente do que eu, ela é muito mais famosa do que eu. Mas não existe isso, independe da condição financeira. Outro ponto que eu acho muito interessante trazer aqui foi uma decisão que eu vi no STJ. Foi no STF, desculpe. Foi no STF, foi um caso de Maria da Penha, de um desembargador que agrediu a esposa porque descobriu que ela estava traindo ele. E a lei da Maria da Penha teve uma atualização recente que ela fala que ela vai ser aplicada independente da motivação daquele crime. Então, ainda que ela tenha traído ele, que sabemos que traição não é crime, ainda que ela tenha traído ele, não justifica ele agredir ela, né? As agressões foram violência física e psicológica. E
A ministra Nancy foi e determinou o afastamento, as medidas protetivas em favor dela, e determinou ainda o pagamento provisório de alimentos ao menor. E foi isso, as medidas protetivas e os alimentos ao menor. E, então, independe da motivação. Sim. Porque se for falar de mulher, então a mulher ia sair batendo em tantos homens, né? Pois Se fosse por traição, né? Pois é. Aí sim que existia a lei João da Penha. Eu sei, aí eu sei como eles falam. Ainda tem essa. Feminicídio. Masculinicídio. Tem um colega advogado que brinca. E quando vai ter o masculinicídio? Me conta aí, doutora. Ele é da área eleitoral. E é brincando, mas que tem um fundo preconceituoso. Tem um fundo machista preconceituoso. demais. Tem. Demais. Que eles têm que saber. E também existe a diferença do feminicídio, que é quando ocorre o crime, né? Por ser mulher, né? Pelo sujeito próprio. E o femicídio não é a mesma coisa do feminicídio. E as pessoas confundem. É quando uma mulher sofre, seja ela o motivo qual for. No caso, morre uma mulher vítima de latrocínio. Ele não matou Por ser mulher. por ser mulher. Ele matou porque ele queria ali para assegurar o furto, né? O roubo. Sim, Na verdade, o roubo. Então, para assegurar o roubo e para ele fugir, ele cometeu. Então, neste caso que se fala muito na televisão, outro feminicídio. Acho que ocorreu algo, foi no comércio e eles sempre colocam tudo na conta do feminicídio, não. Ali foi um latrocínio e aconteceu um femicídio, porque ali foi uma mulher que sofreu, né, a lesão, a agressão e, infelizmente, a perda da vida. Mas é diferente da situação do feminicídio. Sim, eu acho que a gente fez um bom apanhado aqui, né? Dos aspectos práticos e jurídicos também, né? A gente trouxe algumas questões. E acho que é importante também, a gente falou sobre a importância da denúncia, que muito embora a gente tenha falado aqui sobre a questão da efetividade, né, da resposta, do respaldo do Estado, é muito importante que essas denúncias sejam feitas, que se exista esse estímulo, né, pela denúncia, porque A única forma de tratar, é a né, única o problema. forma, tem que E chegar. a importância, e achei interessante também que a doutora trouxe a questão dos órgãos agora que estão buscando essa ajuda psicológica aos agressores, que também é importante numa tentativa de se fazer uma mudança social, né? Essa mudança social, porque como a gente sempre, como eu na minha vida prática sempre digo, e trouxe aqui tanto no outro episódio como agora, que o conhecimento liberta, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa conhecer dos nossos direitos, seja ele qual for, o direito trabalhista, o direito do consumidor. É importante a gente conhecer, claro, não necessariamente buscar um conhecimento técnico, mas conhecer daquilo que nos rodeia. E também muito importante a gente, além do conhecimento, a gente ter esse respaldo no sentido de que nós somos criadas e vivemos em uma sociedade que é estruturalmente machista, racista, homofóbica. Eu sempre falo misógina total. Eu sempre falo isso. E que essa mudança só acontece realmente a partir dessas trocas, dessas mudanças estruturais, né? A partir do momento em que uma mulher ela tem um conhecimento do direito dela, que ela busca uma denúncia, que ela busca uma delegacia, dentro da delegacia acolhida. Deve existir esse acolhimento. O Estado também precisa, tem muita coisa para se mudar, né, no Estado, na política, nas atitudes. Então, que bom que agora a gente, fiquei sabendo aqui agora, que tá vendo essa mudança, esse caminho do Estado no sentido de trazer esse conhecimento para o agressor, para que essa mudança seja feita, para que haja uma quebrança é ótimo, uma quebra de ciclo, uma quebra desse ciclo de violência que nós todos estamos inseridos socialmente, né? A gente não precisa estar dentro de uma família violentada, uma família machucada, para a gente sofrer uma violência, para a gente lidar com a violência, a gente sofrer as consequências disso, né? Eu costumo dizer, e isso até já tenho visto outras pessoas falando que em briga de marido e mulher é necessário se meter a colher. A gente tem que meter a colher. Nós antes falávamos... Acho que é uma obrigação moral. Poxa, exato. É necessário que a gente vá
tentar parar ali naquele momento aquela agressão e que o Estado seja acionado através da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da agente de trânsito, qualquer um que chegue ali para dar o suporte e conduzir. Perfeito. Porque isso também não é só um problema da Polícia Militar, da Polícia Civil, seja quem for, né? Qualquer um do povo pode dar voz em prisão em flagrante. Nós Mas engatamos a gente não exerce isso, né? Sim. Nós engatamos o papo aqui pela a questão do direito das agressões sexuais e ficou uma pergunta pendente que eu achei interessante a gente trazer. Já que a gente está como hoje, atualmente, a gente lida muito com redes sociais e tudo mais. Quando a agressão acontece nesse âmbito das redes sociais, nos meios eletrônicos, como a gente pode se proteger e como é possível fazer essa denúncia, né? Existe uma violência contra a mulher dentro dos âmbitos cibernéticos. Sim. E existe já também a legislação que protege. É uma das legislações também de proteção da mulher. Foi a Carolina Dickmann. Sim, Carolina Dickmann. Mas, no caso, a Carolina Dickmann, ela protege no caso do compartilhamento de fotos íntimas. Fotos íntimas. Tem uma legislação mais recente de pegar e publicar nas redes sociais. Mas se é uma agressão verbal, por exemplo? Vai estar lá registrada. São agressão configura também. Configura. A injúria, no caso, né? Aí vai para Maria da Penha, porque é violência moral. Isso que eu... difamação e injúria. Se a agressão veio de uma relação íntima, de afeto, ou familiar, ou doméstica. Exato. Se for ex-namorado. Geralmente ex-namorado, alguma coisa que teve. Deixa claro que Aí ele publica foto, então ele bota lá, começa a falar várias coisas para que possa ofender a moral, né? Sim. A moral, a honra daquela mulher. Então, ali a mulher faça prints, pegue o IP, o IP dali de onde foi publicado, porque depois ele pode apagar, printa tudo, compartilhamento se teve, aparece direitinho, né? Várias pessoas compartilharam, que também serão responsabilizadas, porque quem divulga e compartilha... Quem compartilha também responde. Sim, é não importante. É só quem faça a primeira gente destacar isso, porque é o que acontece hoje em dia, né? Isso. E aí pega, printa e procura. Pode ir à delegacia ou procura um advogado criminalista que vai ali isso, já fazer a denúncia. É importante a gente falar, porque é muito recente. Pode ser feito através de queixa-crime também. Perfeito. É muito importante a gente falar desse caso da Ana Carolina Dickmann, porque acontece o tempo todo, né? Chantagens e divulgações de fotos, conversas. Infelizmente, nós precisamos que ocorra sempre com um famoso para que se torne uma lei. Nossos legisladores. Que foi o caso da Carolina Dickmann. Carolina, de algumas Acho outros que famosos, diversas coisas. Nós temos crime hediondo, que foi na situação da Daniela Pérez. E aí? A Joana Maranhão, né? Ana Maranhão, que também era famosa nadadora, né? Da seleção brasileira. Isso, as coisas precisam ganhar um apelo midiático muito grande. Precisa acontecer com alguém que tenha a presença pública, né? Para que isso possa causar uma repercussão a ponto de ter uma proteção legislativa. Nesses casos de divulgação de fotos, é possível pedir também uma liminar para que sejam retiradas essas fotos do ar. Sim. E se no caso do agressor está ofendendo moralmente ou caluniando a vítima, a gente já pede uma medida protetiva da Maria da Penha. Podemos sim pedir uma medida protetiva. Para que ele pare com aquilo, pare de difamar ela. O afastamento também. A gente pode pedir se cercar de todas as medidas protetivas. Inclusive, se souber, ele tem porte de arma, ele é CAC, seja o que for, pede lá a suspensão. Não pode esquecer dessa situação de quem porta Eu acho que arma, essa ofensa, ela pode acontecer tanto nas redes sociais, assim, de forma pública, como também pelo WhatsApp, pelo e-mail, essas coisas também, né? Esses aplicativos. E vou te matar, tem um porte de arma, é um policial civil, militar, é um agente de trânsito, seja quem for. Não pode esquecer para que comunique isso e peça Eu acho que são a suspensão.
desculpe, são os casos que a mulher tem mais coragem de denunciar. Talvez são esses morais, assim, né? O que invade a esfera Mara- da imagem dela, né? A subjetiva. É porque perfeito. acaba que é mais fácil, muito entre aspas, né? Porque assim, é mais fácil você denunciar uma ofensa. Se a pessoa chega aqui e te Que é xinga, pública. tá público, todo mundo tá vendo, é mais fácil do que você saber que você foi agredida, você foi violentada sexualmente. Verdade. É difícil, porque são coisas que de fato é no âmbito mais íntimo. Que Porque causa ninguém. mais dor quando relata. E o agressor Não não é verdade. vai Mexe na bater, ferida. É verdade. não vai agredir aquela mulher na frente de todo mundo. Claro, a gente sabe que acontece também. Mas é muito mais difícil, né? Ele vai esperar ficar sozinho com ela num ambiente em que ela não tem como fugir, não tem como se defender. Eu tive um caso interessante. Atuei até pro bono. Recebi uma ligação pela manhã, uma vizinha. Na verdade, a servidora pública, eu tinha contato na unidade prisional. E aí ela lembrou, teve uma briga na rua que ela mora. E como essa família, todos da rua gostavam, foi um caso que foi muito falado à época nos jornais locais, né? E todas as emissoras falaram muito desse caso, com um filho que matou um pai. Mas o que ocorre? Esse menino era tido como foi a criança, o adolescente com educação padrão, bem educado, cumprimentava a todos, ajudava os idosos, não andava na rua, estudioso. E o pai era aquele que todo mundo gostava, que também falava com todos, tinha aquela criação exemplar dos seus filhos, um casal. E esse menino, ninguém nunca despertou que aquele menino tinha aquela criação severa, que era espancado, e que a mãe, ninguém sabia que a mãe, a vida toda, sendo abusada, espancada por esse homem, que é um sociopata. A gente sabe muito da figura do sociopata, quando todos, né, gostam, tem aquela relação maravilhosa socialmente, mas que em casa ou na relação privada, ele comete vários crimes. E esse rapaz, ele era essa personalidade. Agredia por demais a mãe desse garoto. A irmã, ainda menor, ainda absolutamente capaz, também sofria as agressões. E nesse determinado dia, período da pandemia, se eu não me engano, no período da pandemia, a mãe doente, e ele começou a agredir, e a mãe desmaiou, esse filho desceu, estava com a faca, ele dizia o tempo todo que tinha uma arma que ia matar, porque tinha uma casa ao lado, que era um deles também, e que ele dizia que guardava essa arma lá. O menino já tinha visto, disse que há muitos anos atrás, uma armazinha. Então acreditava que o pai fosse matar a mãe. E a mãe desmaiada, eu me recordo bem da palavra dele quando relatava isso na audiência de custódia. E ele dizia, levantou para beber café. Esse pai. Aí ele saiu, vou pegar a arma, vou matar vocês. Ele gritando, querendo dar socorro à mãe, porque estava desmaiada. A irmã com problemas cardíacos, e esse menino se preocupava por demais. A vida toda no ambiente de agressões. O pai, quando o pai foi sair, ele quis impedir o pai de sair. Ele estava com a faca na mão. E aí ele começa, e ele não percebe, ele começa a estacar o pai. O pai é muito grande, muito forte. Quando ele percebe, o pai cai. Foram várias facadas, não foi uma só, como a gente se pensou no dia. Aí a vizinhança começa a gritar, a vizinhança começa até a se assustar, porque nunca viu a família por tantos anos naquela gritaria. Aí que pega o pai lavado de sangue, tiveram dificuldades, colocaram no porta-mala do carro, acho que chega a viatura, não chegou a viatura. O próprio garoto ligou, falando, pedindo para dar socorro ao pai, e ele não fugiu, os vizinhos queriam tirar ele, e ele não quis sair. Aí quando coloca o pai pede que não deixasse o filho ser preso, porque ele que causou aquilo, a culpa foi dele. Imagine. E aí eles gravam também isso e levam a rua de policiais, tinha vários policiais. A viatura fez o comandante da viatura, tinha realmente que conduzir o garoto, conduziu para o DHPP, e a delegada, infelizmente, teve que flagranteá-lo.
Aí no dia seguinte, quando ela me liga cedo, eu fui, não, atendo, fui. E foi um caso que chocou muito, porque ele chorava muito. E ali tinha um aspecto de um homem, mas você vê uma criança fragilizada. E pela primeira vez eu tive que pegar o cliente e tive que abraçar realmente do jeito que ele chorava. E eu comecei a chorar porque ali, homens chorando. Os policiais estavam chorando, delegado. E foi uma situação que a gente viu de violência doméstica por toda a vida que aquele garoto sofreu. Sim. E que hoje continua fazendo tratamento. Ele foi pronunciado, seguiu. O Ministério Público denunciou ele, mas ele foi pronunciado já na ação penal. E continua fazendo tratamento. A audiência de custódia foi... O juiz pedia 3 advogados, estava mais 2 colegas. Um dos colegas o viu nascer, crescer e chorava demais, não tinha condições. E aí o juiz olhava, o que é que eu vou fazer? E aí a mídia já estava, filho, mata pai, não sei o que, pra cá. Mas na verdade é um grito de... É tanto na tentativa de se libertar daquela situação. Né? Ele não queria cometer, ele se achava ainda ali, eu não queria, eu amo meu pai, não queria, ele não conseguia falar, ele se achando já um monstro. O pai chegou ao hospital, mas veio a óbito horas depois. E ele soube logo na delegacia que o pai tinha morrido e esse menino surtou mesmo, estava surtado. Tivemos que conter e conseguimos a liberdade provisória. Ele começou um tratamento, aí já não foi mais para a faculdade, tinha acabado de passar. E ele já não teve mais estrutura psicológica de permanecer na São faculdade. tantas nuances que a gente pode destacar dessa história, né? Mas eu acho que principalmente é a questão das consequências da violência doméstica perpetrada ao longo da vida familiar, né? E esse caso eu trago para falar justamente isso. Chegou um momento em que ele, o tempo todo, viveu no núcleo de violência doméstica. Ele saía, sorria, nunca relatou para vizinho, não falava nada. A mãe não falava e disse que era isso tudo. Foram mais de 15 pessoas que se disponibilizaram e foram à delegacia para falar em favor dessa família e que a mulher, aquela mulher que estava na porta, varria a porta dentro de casa, que o mercado quem fazia era o marido, tudo era o marido. E essa mulher viveu o tempo todo nisso e que infelizmente um filho chegou ao ponto de matar o pai porque ele dizia o tempo todo, culminou essa agressão desse dia e queria pegar essa arma, sempre ameaçando, queria pegar ele com a faca. Infelizmente, é um caso que a gente tem muitas nuances, mas que bom que a gente vai começar a encerrar agora. Felipe já deu o sinal. E que bom que você trouxe esse caso, Fabiane, porque eu acho que a gente encerra bem agora, mostrando um caso que a gente, aos olhos da sociedade, a gente não vê nenhum problema, mas que dentro de casa existem vários problemas que desencadeiam vários tipos de violência, que foi o que a gente tratou aqui hoje, né? A gente falou... E falamos que a família, né, não é só a mãe que sofre a violência, que precisa desse acolhimento e do tratamento psicológico. Mas tem que ser todo mundo que está naquele convívio de violência. Fabiane, eu queria lhe agradecer pela sua presença, sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu saio daqui maior e melhor diante de tudo que você trouxe, porque a gente até estava conversando, eu falei, eu não sei nem o que eu vou falar, porque eu tenho uma certa familiaridade com o assunto, mas de fato eu não conhecia a prática, né? E você trouxe isso muito bem. Trouxe mesmo. E agora clareia na minha cabeça muitas coisas, muitas relações, até judicialmente falando, né, processualmente falando, agora eu entendo melhor o caminho, que até então eu não entendia, e agradeço pela sua presença, sua disponibilidade, seu compartilhamento do conhecimento, e reforçar mais uma vez o que eu disse no episódio passado. Façam terapia, bebam água e procurem um advogado, busquem conhecimento, né? Também queria agradecer essa conversa aqui, esse bate-papo entre a gente, essa troca de conhecimentos, o quanto a gente aprendeu com sua experiência prática também no assunto. E eu queria deixar uma palavra de incentivo para essas mulheres que sofrem essas violências psicológicas, sexuais, físicas, morais e patrimoniais.
se informem, né? Busquem acolhimento, busquem informação, porque a partir da informação é que a gente consegue se defender da melhor forma e agir buscando a nossa integridade física e moral. Eu espero que a gente atue para um futuro melhor, que a mulher possa ter cada vez mais essa posição de independência e de autodeterminação, né, na sociedade, através dessas medidas e dessa conscientização. E que a Maria da Penha está aí, né, para auxiliar tudo isso. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Pronto?